noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui. Nesses 10 anos a gente pôde acompanhar a obra aqui da Nova Vida aqui em Coelho, e nós só temos que agradecer a Deus pela graça do Senhor, pela vocação que Ele dá às pessoas para lidar com pessoas. Cristo, o grande mandamento de Cristo, Ele disse que nós seríamos conhecidos se nós tivéssemos amor uns pelos outros. E quando você cuida de pessoas, você está demonstrando o amor de Cristo. Eu tenho certeza que nesses 10 anos, a Igreja de Nova Vida de Coelho abriu as portas para cuidar de gente. E cristianismo é gente cuidando de gente. Que Deus abençoe você, que Deus continue abençoando essa igreja. Eu quero já orar. Levanta suas mãos para o céu. Pai, eu quero já apresentar a Ti esse tempo em que vamos abrir a Tua palavra, em que vamos refletir na Tua santa palavra, que o Teu Santo Espírito venha ministrar sobre a vida de cada um de nós, que, Senhor, ninguém fique fora desta ministração, e que o resultado seja de edificação, que seja de um toque especial da Tua palavra e do Teu Espírito na vida de cada um de nós, de maneira que a gente saia desse lugar de maneira diferente da maneira que aqui chegamos. Assim eu tributo a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em o nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Você quer aplaudir ao Senhor? Quero apresentar a minha auxiliar idônea há 50 e quase 2 anos. Está ali Maria José. Pode tomar o seu lugar. Temos 3 filhos, 5 netos, e orando para que mais netos cheguem, porque se filhos já são bênçãos, imagine os netos, não é? A gente fica muito feliz em Deus nos dar essa graça. Quero abrir o texto com você de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 22 ao 27. Nós vamos contextualizar esse texto em nossa reflexão. 1 Coríntios 9, de 22 a 27, diz assim: Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, diz o apóstolo Paulo, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificados. Aleluia. Você pode dizer amém? Esta é a palavra do Senhor que nós vamos refletir. E eu gosto muito de estudar os textos sagrados que o apóstolo Paulo coloca, porque ele faz as aplicações a ele mesmo. Ele usa algumas metáforas, ele aplica a ele mesmo, e ele conta muito do seu testemunho, e isso é muito importante para a gente quando estuda a vida do apóstolo Paulo. Com a nossa temática de propósito, de ter uma vida com propósito, eu estou colocando essa temática, que poderíamos pôr outros temas. O tema ele é livre,
não é? Uma vida com propósito, uma vida com alvos, uma vida com metas, uma vida com foco. Tudo isso se aplica ao texto sagrado. Temos essa liberdade e o Espírito Santo nos dá essa liberdade. Então, ter uma vida com propósito é ter uma vida com objetivos. É você acordar e você já sabe o que você vai fazer. Quando você acorda de manhã, você já sabe, o seu dia já está todo planejado. Aliás, eu costumo planejar meu dia, no final de semana eu já planejo, não o meu dia, mas a minha semana. A minha esposa perguntou, agora no caminho para aqui, como é que está o seu dia amanhã? Eu falei, cheio, das 6 às 9 da noite. Já estou com a minha agenda toda completa de responsabilidade. Então, quem tem propósito na vida aí? Quem tem foco, assim, um alvo na vida, tem? Quem tem alvos e quem tem propósito, e tem metas, ele sabe por que acorda cedo. Ele sabe por que coloca o relógio para despertar às 5 da manhã, ou às 6 ou às 4 da manhã. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, em gabinete, e ele disse que o relógio dele desperta de segunda a segunda às 4 da manhã. Eu falei, por que você faz isso? Porque eu quero ter um tempo com Deus, eu quero ter um tempo de exercícios físicos e quero ir com um tempo para o meu trabalho. Eu falei, que lindo, uma vida bem planejada, não é para não andar correndo para lá e para cá. Porque, irmãos, se você tem alvo, se você tem propósito, você sabe por que acorda cedo. Porque é muito triste a pessoa, quando acorda, ele não tem o que fazer, nem se preocupar de olhar o relógio. Você já pensou nisso, hein, pastores? Você acorda, não precisa nem olhar o relógio, porque você não tem o que fazer. Você não tem o que se preocupar. Talvez seja esse sonho de algumas pessoas, não é? Na sua humanidade, na sua vida natural, eles sonham não fazer nada. E dá a impressão que esse sonho, parece que a gente já nasce com ele, né? Está na genética do ser humano, ele dizer assim, um dia eu ainda não vou fazer nada. Ele sonha em não trabalhar para ninguém, não depender de ninguém. São coisas que nascem com o ser humano, não é? Mas esse não é o alvo da vida. O alvo da vida do ser humano não é esse. O alvo da vida do ser humano é ele conhecer Deus e fazer com que os outros também conheçam. Essa é a finalidade. Deus veio aqui, se encarnou, viveu entre nós, foi na cruz, foi judiado, morreu, foi enterrado, venceu a morte, ressuscitou, está à direita de Deus intercedendo por nós, para que a gente seja representante dele aqui na terra. A igreja representa Deus aqui na terra. Só existe uma entidade na terra que fala em nome de Deus, é a igreja. Somos nós a igreja, somos membros da igreja, são as famílias da igreja. Então, uma vida com propósito, sabe? Você sabe porque acorda cedo. Porque imagine quem acorda cedo e não tem o que fazer, aí vai para o celular. Não é? Porque cada tecla do celular entra em determinados assuntos. E tem assunto que você entra que a pessoa perde ali tempo. Mas perde tempo perdendo mesmo, de 2, 3 horas, ou a manhã inteira, ou dias inteiros, agarrado nas redes sociais. Tem pessoas sendo nutridas pelas redes sociais. Por que aumenta e aumenta tanto? Porque tem muita gente que não tem propósito na vida. Quem pode dizer amém? Isso é muito triste, irmãos. Você acordar, você não saber o que você vai fazer naquele dia. É muito triste. É muito triste. E o apóstolo Paulo, quando ele está falando esse texto aqui, ele está falando dele mesmo. Ele começa a fazer uma defesa dele, dentro desse texto. E aí ele vai caminhando, e ele, em defesa do Evangelho, e para ser útil no Evangelho, sabe, ele vai falando dele, e daqui a pouco ele termina com essas palavras lindas: tudo faço por causa do Evangelho, para que eu me torne cooperador com o Evangelho. Mas para que eu seja um cooperador com o Evangelho, aí ele usa essa metáfora aqui,
de um atleta. E ele usa, falando dos atletas daquele tempo em que as pessoas corriam lá naquelas arenas, e as pessoas ganhavam uma coroa de louro, que era uma planta. Eles faziam uma coroa, e aquela coroa, ela era muito verdinha num dia, mas daqui a 2, 3 dias ela estava murcha, ela se desvanecia. E é isso que ele coloca aqui: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles, ele está dizendo, para alcançar uma coroa corruptível, quer dizer, uma coroa esvanecente, uma coroa fugaz. E ele diz: nós, porém, a incorruptível, porque nós estamos lutando por uma coroa da vida, uma coroa que nos leva para a eternidade. Quem pode dizer amém? E assim ele fala esse versículo com uma força. Eu vejo uma força nesse versículo 26, quando ele diz assim: assim corro também eu. Assim corro também eu. E ele diz: não sem meta, não sem direção, não sem alvo, não sem foco. Assim eu luto, não como desferindo golpe no ar. Quer dizer, desferir golpe no ar tem um sentido de desperdícios. Irmãos, sem foco, sem direção, como desperdiçamos o nosso tempo? Como a gente joga nosso tempo fora? E o tempo é uma matéria-prima que não se renova. O tempo passou. 10 anos já se passou aqui na nova vida do coelho. Quantas coisas foram feitas? Pastor Emilson estava falando com a gente, falou aqui há pouca hora. A gente acha que de repente a gente não fez tudo o que devíamos fazer, mas fizeram tudo que estava ao alcance. E a consciência de cada um de nós que fez o que tinha que fazer é muito importante, porque isso nos dá um travesseiro macio de uma consciência em paz. Porque o melhor travesseiro, o melhor colchão, a melhor noite de sono é uma mente em paz, principalmente com a paz que vem de Deus. Quem pode dar glórias a Deus? A paz que vem de Deus. Então, amados irmãos, dentro da nossa temática aqui, o apóstolo Paulo, aqui tem vento mesmo, viu? Não tem ar-condicionado, mas tem vento. O vento quase voou com a minha folha aqui. O apóstolo Paulo faz essa exposição. Eu acho interessante a gente até relembrar, de maneira rapidamente, como é que foi a conversão dele. Não é? Se você ainda não leu em Atos 9, eu não vou ler, vou fazer alguns comentários soltos. Leia em Atos 9, como é que foi a conversão dele. Quem era o apóstolo Paulo? Quem era Saulo de Tarso? Aí você vai ver em Atos 9, sabe, o que era a vida dele, e em que ele se transformou. E a gente vê um pouco da transformação dele, quando a gente vê 1 de Timóteo, capítulo 1, do verso 12 em diante. Você vê um pouquinho de como ele se transformou. Ele dá aqui uma pitada do seu testemunho e daquilo que ele estava vivendo. 1 Timóteo capítulo 1, do verso 12 a 17, ele diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-nos para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, diz o apóstolo Paulo. Mas,
Por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E ele termina dizendo: assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavras do apóstolo Paulo, e ele colocando aqui o seu testemunho. E eu gosto muito do capítulo 15 de Coríntios, que é um capítulo muito interessante de se refletir. Os dois versículos, o 9 e o 10 de 1 de Coríntios, ele falando que ele era o menor dos apóstolos, e ele disse que não era nem digno de ser chamado apóstolo, mas ele disse que ele trabalhou mais que todos, mas não ele. Conseguiu colocar lá, né? Não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Continuando, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Quem pode dar glórias a Deus? Irmãos, o que a igreja fez aqui em 10 anos, a igreja fez, mas a graça de Deus, o sustento de Deus, sabe, a Bíblia diz que é Deus quem opera o querer e o realizar. A própria fé que eu preciso para vencer os amanhãs, Ele mesmo que doa, porque Ele é que doa a fé. A fé vem de Deus, a fé é um dom que vem dEle. A fé que eu preciso, a graça que eu preciso, a misericórdia que eu preciso, tudo vem dele para mim, para que eu use. Por isso que ele diz que a graça não se tornou vã, porque, irmãos, se eu recebo a graça e eu não faço nada, ela se torna vã, se torna um desperdício. Deus alcança a pessoa, e a pessoa continua vivendo sem objetivo e sem alvo, e sem foco. O foco na sua vida espiritual vai te ajudar a você ter foco na sua vida secular. O foco e o compromisso na vida espiritual com Deus vai te ajudar a você ter foco na sua vida profissional, na sua vida secular, nos alvos da sua vida profissional, vai te ajudar no foco da sua vida familiar. O foco na vida espiritual vai irradiar energia boa, positiva, para você focar também a sua vida secular. É um concurso, é uma universidade, é uma pós, é um mestrado, é um doutorado, é a construção de uma família, é construir uma família debaixo da graça do Senhor. Então, a vida espiritual irradia para toda a vida. A vida espiritual não veio só para salvar o teu espírito, não, veio para salvar você e a sua alma. Não é só seu espírito, não, a sua alma, o seu ser vivente, o seu ser que vive, que anda, que fala, que come, que bebe e que tem anseio. Jesus veio para salvar você por completo, não esse corpo. Esse corpo vai virar pó, mas um corpo novo, um corpo igual ao corpo de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, por isso a gente precisa de foco. Todos nós temos uma missão, e essa missão vai influenciar o foco que nós temos, e essa missão inclui a nossa vida espiritual, a nossa vida secular, a nossa vida familiar. Tudo está incluído. Tudo é incluído, nada é excluído, nada é excludente, tudo, não podemos dissociar nada. A minha vida espiritual, a minha vida familiar, a minha vida profissional, tudo se inclui. Não dá para dissociar. Vou entrar no escritório aqui, aí eu vou deixar o Espírito Santo lá fora, vou deixar a misericórdia lá fora, e agora eu vou ser o natural. Não existe isso. Não existe essa dissociação. Ou você é ou você não é. E essa vida de propósito vai te ajudar, sabe? Vai te ajudar. E aí, é por isso que o apóstolo Paulo faz essa comparação com o atleta. Que o atleta, é fácil da gente saber que o atleta quer ganhar o primeiro lugar.
todo atleta, quando ele vai correr, ele olha para o pódio, ele quer aquele mais alto. E ele cresce, e ele treina, e ele vive, e ele caminha. E ele dorme, e acorda, come, treina, pensando no pódio. O atleta, por isso que ele coloca o atleta. Ele diz, a nossa vida é como de um atleta, que tem que ter propósito, que tem que ter domínio, que tem que ter disciplina. O atleta, se for indisciplinado, ele vai pagar o preço de nunca chegar ao pódio, ou de nunca ser contado, porque são contados não só o que está no pódio, mas aqueles que têm uma boa classificação. Tem gente que nem entra. Imagine a vida inteira a pessoa ser um atleta, sabe, desclassificado, sempre desclassificado. Por quê? Por causa da disciplina. Porque um atleta tem que ser disciplinado, e um cristão tem que aprender a disciplina, tem que aprender ordem, tem que aprender a ter responsabilidade, e com a ajuda do Espírito Santo, ser construído um caráter cristão, um caráter formado com as bases da cruz do Calvário. Ele foi na cruz para nos salvar, não só para nos salvar, mas também para imprimir um caráter de uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então veja que ter um propósito na vida é algo amplo, que vem para toda a nossa vida. E ele coloca aqui, exemplificando o atleta, que ele já sabe que se ele comer qualquer coisa, o atleta sabe que se ele comer qualquer coisa, vai ter efeitos no seu organismo, vai ter efeito nos seus rendimentos, os seus músculos vão logo trazer a resposta. O seu rendimento, se ele comer qualquer coisa, se ele dormir qualquer hora, se ele não tiver hora para dormir, se ele não tiver hora para levantar, o atleta precisa ter domínio. Assim ele traz para a vida de cada um de nós que temos propósito, sabe, traz a disciplina e traz a ordem. E qual o benefício disso na nossa vida? Qual o benefício de ter propósito? Qual o benefício de ter alvo? Isso nos faz mais concentrado, nos faz mais ativo, nos faz mais desperto. A gente não anda cochilando por aí, a gente não anda distraído por aí. Porque a pessoa que não tem propósito anda como o vento levou, como menino do rio, calção, peito aberto no espaço, né? Aquela música, não sei de quem é, mas só sei quando eu prego, eu lembro dessa música Menino do Rio. Calção, peito aberto no espaço, fazendo o seu surf lá, sabe? Menino do Rio, um símbolo de liberdade, sabe? Uma pessoa que tem propósito não pode andar por aí de qualquer maneira. Se ele tem meta, o apóstolo Paulo diz, eu luto, assim corro também eu. Grava essa palavra no seu coração. Assim corro também eu, não sem meta. Assim eu luto, não como desferindo golpe no ar. Veja a força dessas palavras, irmãos. Que o Espírito Santo aplique em você, aplique em cada um de nós. O apóstolo Paulo está dizendo, assim eu também luto, e assim eu também corro, mas com meta. Eu tenho que correr e saber para onde eu estou correndo, a direção que eu estou correndo, por que eu estou correndo. Isso envolve os propósitos. Isso, qual o benefício disso, bispo? Me faz fugir das distrações. Quem tem alvo, quem tem propósito, ele não acorda como os outros, ele não dorme como os outros. Será que você já ouviu isso em algum texto sagrado? Que a gente não dorme como todo mundo dorme, que a gente não vive como todo mundo vive, a gente vive diferente. Quem tem o Espírito Santo de Deus, que tem Deus na sua vida, não vive igual todo mundo.
Nós temos um padrão, e o padrão que está escrito aqui na Bíblia. Então vai nos livrar das distrações, e vai nos fazer mais concentrado, vai nos fazer mais focado. Já viu alguém dizer assim, nossa, aquele jovem é focado? Pastor Emilson deve aqui, de repente, na conversa de ministério, dizer assim, nossa, aquela irmãzinha é focada, hein? Nossa, aquele irmãozinho é focado, aquele músico é focado. Sabe, o foco me lembra o laser. O laser, o que é o laser? É um monte de luz num ponto. O laser é um monte de luz focado num ponto só e corta o aço. Por causa do foco. Aí entenda isso, que o Espírito Santo imprima isso no seu coração, a força do foco. Quando você está dirigido e motivado pelo poder do Espírito Santo, assim corro também eu, diz o apóstolo Paulo. Assim todos nós devemos correr, não sem meta. Assim eu luto, não como desferindo golpes no ar. Ele está dizendo, irmãos, caminhar na direção certa, concentração, caminhar em direção certa. E ele espelha isso um pouquinho. Vou ler mais um texto aqui, de Filipenses, capítulo 3. Esse texto ele é tremendamente fantástico, que aqui ele está dando um pouco do seu status quo, e que ele pega o seu status quo, o seu status adquirido, e nós vamos ver nesse texto, o que é que ele faz com esse status. Filipenses capítulo 3, verso 2 em diante, já aproveitando que nós temos uma tecnologia aqui bem moderna, está lá escrito lá, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, diz o apóstolo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Mas que eu não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, continua o apóstolo Paulo, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que diante de mim estão, e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até aqui, irmãos, veja o seu foco. A vida do Paulo era conhecer Cristo. A vida do Paulo, ele se desgastava em ter Cristo como seu Senhor, em obedecer a Cristo, em conhecer a Ele. Por isso todo o seu status ali, que não era um status pequeno, era um status avantajado, de hebreu, da tribo de Benjamim, fariseu, e etc, ele considerou lixo, por causa de conhecer a Cristo. Veja a vida focada do apóstolo Paulo. Teve tanto efeito a vida dele focada em Cristo, que ele pôde dizer, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. O
Quem é a outra pessoa que falou isso na Bíblia? Não conheço. Devido ao seu foco, sabe, a sua vida focada em Cristo, em conhecer a Cristo, sabe, e esse foco na vida de Paulo, e esse foco na vida de cada um de nós, vai trazer para nós um desenvolvimento na nossa fé. Quem que precisa de fé aí? Todos nós, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. É importante a fé, e nós temos que lidar com coisas que nutrem a nossa fé, não que desgastem a nossa fé. E uma vida focada, uma vida com propósito, nos ajuda a desenvolver uma vida de fé. Quando Deus comissionou Josué, disse para ele entrar na terra, e está lá num dos textos dele lá: Josué, olhe para essa palavra, foque nessa palavra, e não se desvie nem da direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido. Faça assim, Josué. E se você ler o livro de Josué, é o livro de mais vitórias, mais sobrenatural que você pode ter na Bíblia, porque ele seguiu a cartilha, seguiu a palavra, seguiu e foi obediente, porque fé combina com obediência. Quem é desobediente não tem fé. Fé e obediência são parceiras. Se você não é obediente, você não tem fé. Você precisa de obediência. Então veja que os benefícios de uma vida focada ajudam a desenvolver a sua fé. Imagine você ler Hebreus 11, onde está a galeria dos heróis da fé. Se você ler a história de cada uma daquelas pessoas. Claro, hoje nos falta tempo para a gente falar como eles venceram. Todos venceram por meio da fé, porque eles tinham foco. Eles sabiam para onde eles estavam indo. Irmãos, ter foco cria uma fé operativa, criadora da esperança. A esperança que nos move. A fé é a mãe da esperança, a esperança do amanhã, a esperança dos amanhãs, a esperança do ano que vem. É a fé, porque uma vida focada gera fé, fé que gera esperança. Está escrito lá em Jó 14, de 7 a 9, sabe, como é importante a esperança. Eu não vou ler Romanos 5, de 3 a 5, mas vamos ler Jó 14, de 7 a 9, veja o que está escrito, Jó 14, de 7 a 9, olha o que está escrito: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e se no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Até aqui. Então veja, meus irmãos, que a fé, ela gera esperança. Esperança. A fé, ela é nutridora da esperança. A fé é nutridora da perseverança. Te faz você continuar. Irmãos, em qualquer tempo, em qualquer momento, não ter propósito, não ter objetivo é muito ruim. E eu tenho certeza que a igreja, como o corpo de Cristo, a igreja como a igreja do Deus vivo e coluna e baluarte da verdade, que ela é propagadora da fé em Cristo aqui nesse bairro, sabe, essa igreja, ela está sendo nutrida justamente pela presença de Deus, e pela presença de Deus nos seus pastores, e pela presença de Deus em cada membro dessa igreja. Quem pode dar glórias a Deus? Por isso a importância, meus irmãos, a importância da gente entender que, mesmo que venham lutas, quero ler um texto aqui de Hebreus 10, 35 em diante, Hebreus 10, 35 em diante: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Até aqui. Aliás, continuando: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele se compraz a minha alma. Eu acho que a continuidade.
Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos desenvolver essa confiança, desenvolver essa fé, para que a gente possa continuar vencendo, continuar avançando. Esses são os primeiros 10 anos, e durante esses 10 anos, quantos de vocês alcançaram alvos, restauraram famílias, recebeu salvação? Quantos nesses 10 anos? E eu creio que a igreja continua a sua jornada de disseminar o evangelho, de semear como semeador. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. A igreja é o semeador da palavra de Deus. Irmãos, e a gente precisa entender que para a gente colher é preciso semear. O que a igreja colhe nesses 10 anos é porque ela semeou, é porque ela plantou, porque ela num certo sentido, mexeu na terra, ela lançou semente, ela regou. Quantas vezes as sementes que regamos são molhadas com lágrimas, com lutas, porque a vida não é um mar de rosas. Nesse mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, disse Jesus. Jesus não disse para a gente que aceitar a Cristo era a gente entrar num mar calmo, ou viajar num céu sem nuvens escuras. As lutas vêm. Então é preciso a gente entender que essa luta, a nossa fé e o nosso foco com Cristo Jesus é que vão vencer essas lutas. Então a importância de colher, para você colher você tem que semear, porque é incoerente alguém querer colher uma fruta que ele não semeou. Então a vida cristã é de semeadura, uma vida com foco é de semeadura, uma vida com propósito é uma vida que semeia, sabe? E aí, irmãos, quando a gente está nessa luta, quando a gente está nessa corrida, lembre-se do apóstolo Paulo: assim eu corro, assim eu também corro, não sem meta, assim eu luto, não como desferindo golpe no ar. O último versículo: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Veja o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação com o seu testemunho, com a sua qualidade. Então, amados, tenha foco, busque a Deus, peça ajuda do Espírito Santo, e se houver necessidade, esmurra o seu corpo, coloca ele sob disciplina. Aqui ele não está mandando você chicotear seu corpo, não. Isso aqui é apenas uma metáfora, é um símbolo de você colocar o seu corpo sobre domínio. A Bíblia diz em Romanos 8,13, veja o que está escrito em Romanos 8,13: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É isso aqui que ele está dizendo, para você mortificar o seu corpo. Coloque ele sob domínio, coloque ele sob domínio, tenha propósito na sua vida, e use a disciplina para você se manter no rumo, para você se manter na responsabilidade. Use a disciplina, zele por você, cuide de você, cuide da sua família, cuide do outro, tenha responsabilidade pela sua igreja, porque a igreja, ela é portadora de uma mensagem que só a igreja tem. O mundo não tem essa mensagem. É a mensagem que salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te motive, que esta palavra toque no seu coração, através do Espírito Santo, e você saia daqui pisando forte. Em vez de olhar para baixo, olhe para frente e para o alto. Crente pisa forte, olha para frente e para o alto, porque é do alto que vem o teu socorro. Fique de pé, coloque a mão no seu coração. Pai, eu quero te agradecer. Fale aí no seu coração: Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra.
a tua palavra que martelou ao meu coração. E a temática dessa palavra é propósito. Quem de nós, Senhor, não tem propósito na vida? Todos nós precisamos ter propósito. E o propósito principal na nossa vida, assim como era na vida de Paulo, era conhecer Cristo. Ah, Pai, nós queremos conhecer mais de Cristo. Eu quero mais e mais e mais de Cristo na minha vida. Porque quanto mais de Cristo estiver na minha vida, mais força Ele vai me dar, mais energia Ele vai me dar, mais foco Ele vai me dar, mais fé virá sobre a minha vida, e o sobrenatural estará latente na minha vida. Pai querido, aplica essa palavra ao coração de cada um de nós. Todos nós precisamos, Senhor, de manter o nosso foco, manter os nossos olhos no alto, nele, no Cristo que ressuscitou, está à direita de Deus. O nosso foco está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo que vem morar em nós, e na santa palavra que traz luz, que traz direção e que traz bênção para a vida de cada um de nós. Pai, eu oro nesta hora por toda a igreja, pela equipe pastoral, Senhor, pela equipe ministerial. Coloque a tua mão, aliás, que a tua mão continue, Senhor, sobre a cabeça de cada pastor, pastor Emilson, pastor Alfredo, pastor Vladimir, pastor João, Pai querido, da diaconia, dos obreiros, dos músicos, de cada membro, cada pessoa que está aqui nesta noite, que a tua mão esteja tocando, e que esta mensagem, se tem alguém aqui que não tenha, Senhor, não tem ainda um compromisso com Cristo, que o Espírito Santo desperte e bata na porta desse coração, criando, Senhor, um momento propício para que aquele que não tem Cristo venha aceitar Jesus como Senhor. Assim eu oro por toda a igreja, pelos desafios da igreja, Senhor, pelo ar condicionado, Senhor, que ambiente agradável, Senhor. Senhor, apesar de não ter o ar condicionado, tem a tua presença nesse lugar. Pai, não tem o ar condicionado, que é algo, Senhor, que é bom, Senhor. Quem que não gosta, Senhor? Mas tem a tua presença, tem a alegria do teu Espírito. Por isso eu posso regozijar nesta noite, mesmo sem ar condicionado, Senhor. Mas a tua presença não se ausenta deste lugar, Senhor. Inunda o coração dos teus filhos. Ministra, Espírito Santo, salvação. Ministra cura, libertação. Ministra a tua bênção, Senhor, sobre cada família aqui representado. Alcança os propósitos da igreja, Senhor. Alcança, Senhor, e cada dia desse mês de aniversário, que o Senhor esteja preparando algo especial para cada um deles. Assim nós oramos, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Você quer dar um forte aplauso ao Senhor, pastor? Amém. Deus seja louvado. Obrigado, Bispo Ademir, por trazer revelações da parte de Deus para nós. Fica à vontade, querido. E vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito e realizado na vida desta igreja. 10 anos, queridos, 10 anos. Contamos com a tua oração, com o teu empenho, em o nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
que diante de Ti, Senhor, possamos ficar pequenos, Senhor, e a Tua presença crescer em nós. Porque queremos viver para Ti, Senhor. Queremos cumprir os Seus propósitos, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que os Seus planos são melhores e muito maiores que os nossos. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos à Tua grandeza. Nós rendemos, Senhor, tudo a Ti. Todos os nossos planos, todos os nossos objetivos, Senhor, que sejam o nosso foco, a Tua presença, o engrandecimento do Teu nome, ó Pai. Rendidos estamos, Senhor. Você pode declarar isso? Você pode declarar que você está rendido diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem os melhores planos para suas vidas. Senhor, nos rendemos a Ti, ó Pai. Obrigada, Pai, por esse momento na Sua presença, pela Sua palavra que nos edifica, Senhor. Obrigada, Pai, pela nossa igreja, por mais um ano aqui, Senhor. São 10 anos, Senhor, debaixo da Tua presença. Obrigado, Senhor, por todas as graças, por todas as bênçãos. Seja engrandecido, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Leva a Tua igreja guardada e protegida.